A falta de uma convicção te fará viver uma vida longe de Deus, enquanto que o poder de uma convicção te fará viver o teu destino profético, aquilo que Deus já tem preparado para você. Hi guys! Como vocês têm andado? Conta aqui para mim nos comentários. Vocês já sabem, né? Peguem a Bíblia de vocês, já separa um cafezinho, ou você que não é do café, uma água, um suco. E vamos meditar hoje um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu quero que vocês abram comigo Gênesis 3. Hoje a gente vai meditar do 1. Estão vendo, gente, aqui toda amassadinha, mas toda marcada. Eu amo uma música que é quando o céu invade a terra. E o compositor dessa música perguntou ao Senhor: o que faz, Senhor, o céu invadir a terra? E aí ele conta que foi muito ministrado ao coração uma alma rasgada e uma Bíblia marcada. O Senhor não resiste a isso. Então é isso que faz o céu invadir a terra. Então que você também tenha primeiramente a sua alma rasgada diante do Senhor e a sua Bíblia marcada com as suas anotações, com aquilo que o Senhor fala com você quando você abre a sua Bíblia e lê. Mas você já comprou a sua Bíblia? Porque se você não tiver comprado, compre a sua Bíblia. Então vamos lá, vamos meditar em Gênesis 3, do 1 ao 7. Para quem gosta de títulos de mensagem, essa mensagem ela é uma convicção muda o seu destino. A gente vai fazer aqui dois paralelos. Eu quero meditar primeiro na história de Adão e depois a gente vai meditar sobre a história de Jesus, quando Jesus ele passa pelos 40 dias no deserto, para que a gente possa entender o que a falta de uma convicção pode causar nas nossas vidas, como também o poder de uma convicção pode transformar as nossas vidas. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Eu quero que vocês pulem para o versículo 22 do 3, que é a consequência desse ato de Adão. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Amém, amém por essa palavra. Vamos orar? Amém, papai, obrigada por essa palavra, Senhor, obrigada porque a tua palavra ela transforma, Senhor, obrigada porque a tua palavra ela nos leva a um caminho de alinhamento contigo, Senhor, de tudo aquilo que a gente tem errado, Pai. Fala conosco através dessa mensagem, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo sejam tocadas, mas principalmente sejam transformadas, Senhor, que elas venham a entender sobre o poder de que é ter uma convicção, da mesma forma as consequências, que é a falta de uma convicção. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir com os teus ouvidos, enxergar com os teus olhos e sentir com o teu coração, Pai. Continua conosco, se manifesta em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre uma convicção. Como eu já falei para vocês, a gente vai fazer esse paralelo entre a falta de uma convicção e o poder de uma convicção. Em primeiro momento, a gente precisa entender o que é uma convicção.
Uma convicção, ela é uma crença. Algo é uma opinião, ela que é tão firme, ela não muda com as circunstâncias. Por mais que acresça coisas, é uma opinião firme sobre algo. É algo que é duradouro, é resistente às mudanças. Embora você possa agregar e ela possa ser modificada com novas informações ou experiências, é algo que permanece firme. É algo que você acredita e você é firme naquilo. O capítulo 3, como a gente pode ver, ele vai falar justamente desse momento onde Eva vai ser tentada pela serpente. E é quando a gente pode perceber que a falta de convicção, tanto de Eva quanto de Adão, principalmente de Adão, levaram eles a não viver o destino profético que Deus tinha para a vida deles. E é exatamente essa revelação, esse entendimento que eu quero que essa mensagem traga para você. A gente vai meditar em alguns versículos do capítulo 3, de forma separada, para que a gente possa entender algumas faltas que eu tenha ou que você venha a ter, que nós precisamos alinhar com o Senhor, para que a gente tire a falta de convicção e seja convicta naquilo, para que a gente possa desfrutar do que o Senhor já tem preparado para nós. Vamos meditar primeiro no versículo 1, quando diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A primeira coisa que eu me questionei foi por que a serpente ela não perguntou para Adão? Por que ela não perguntou para o homem? Ela foi direto para a mulher. Se você voltar no capítulo anterior, no capítulo 2, você vai perceber que Deus ele havia criado os animais e dado a Adão para que ele pudesse nomear aqueles animais. Então, Adão já conhecia a serpente. Se Adão nomeou a serpente, ele tinha uma ideia de quais eram as características dela. Então, ele já saberia que ela era um animal, mas mais profundo do que isso. Além de Adão já conhecer a serpente, Adão, ele tinha recebido uma ordem direta do próprio Deus. Quando a gente volta no capítulo 2, no versículo 15, Deus diz para Adão assim, o Senhor Deus colocou, versículo 15 do capítulo 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. A ordem que Deus havia dado tinha sido direto para Adão. Então aqui a primeira coisa que eu entendo sobre alguém que não tem uma firme convicção em Deus é alguém que sabe de Deus só através de outras pessoas. Porque eu entendo que Eva sabia dessa ordem não através do próprio Deus, mas através de Adão. Porque quando vai para a Bíblia, a gente lê o versículo 16, não é lis, não é plural, lis ordenou, é li ordenou. E quem é que já havia sido criado em primeiro lugar? Adão, o homem. Então é uma ordem que Deus dá diretamente para Adão. Então, em tese, quem já teria que ter essa convicção de quem Deus era Adão. E o que Eva sabia a respeito dessa revelação tinha vindo através de alguém, através de uma pessoa. Então eu vejo isso, que às vezes nos falta convicção, porque a revelação que a gente tem de Deus, ou o conhecimento que a gente tem de Deus, veio através de uma outra pessoa. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. A maior característica de alguém que não tem uma convicção, que falta convicção, é porque ela sempre busca Deus, busca respostas de Deus através da vida de outra pessoa. É os famosos procuradores de profetas. Querem o mais fácil, querem ir até a igreja para receber uma palavra, mas não querem entrar no seu quarto, no seu secreto, trancar a porta, gastar tempo com Deus para receber uma revelação, uma ordem que vem do próprio Deus. E aí a serpente, ela usa essa falta de convicção de Eva para tentar distorcer o que Deus fala e tentar levar Eva, e de fato levou, para esse lugar de pecado, para esse lugar de desobediência. Porque não se engane, a única coisa que o inimigo quer é só levar a gente para esse lugar de desobediência. Satanás não quer você, ele não quer a sua vida, ele só quer a adoração que você dá para Deus. Ele só quer a obediência que você dá para Deus. Se você desobedeceu a Deus, pronto, você para de ser atacado por ele. É muito isso, a gente precisa entender que nós não podemos nos contentar
com revelações que vêm através de outra pessoa. A gente precisa se colocar no lugar de receber revelação direto dos céus. O pastor Luiz Hermínio, ele diz que entre o céu e nós existe um Wi-Fi que está aberto. Eu acrescentei algo que é a senha para você acessar esse Wi-Fi, é só você digitar filho ou filha. E você consegue acessar essa Wi-Fi que está aberta entre o céu. Então, busque ter uma convicção, não através de outras pessoas, mas através de Deus. Se coloque na brecha, assim como Moisés fez, para que você possa ver a Deus, ver a face de Deus. Na verdade, as diversas faces de Deus, porque existe um Deus que é bondoso, existe um Deus que é amor, um Deus que é amigo, um Deus que ele é provedor. E ele pode se manifestar e se apresentar para você nessas diversas faces. Então não se contente com aquilo que as pessoas têm falado para você a respeito de Deus. Busque ouvir do próprio Senhor, busque ouvir da voz dele, para que você entenda e tenha a convicção de quem ele é. Porque uma vez que você tem uma revelação direta de Deus, não existe como você ser abalado mais nisso. Porque é o próprio Senhor que te revelou. E é como se fosse um próprio selo, que é o próprio Senhor na tua frente, e como se ele tivesse um selo na tua mão que ele coloca em você. E ele diz: tu és minha e eu sou teu, tu és meu e eu sou teu. E pronto, e desde esse dia nada mais importa. Nada mais importa, a não ser a firme convicção de quem ele é. A falta de convicção que eu vejo também que ela traz é uma mentalidade reduzida. Eu não sei se vocês prestam atenção quando eu falo que a serpente diz assim para a mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Vocês conseguem ver a inversão que ela faz? Olha o que Deus fala para Adão: coma à vontade de todos os frutos das árvores. Não coma de nenhuma das árvores. O que é que a serpente faz? O que é que o inimigo faz comigo e com você? Ele traz a mentalidade da fala. Ele traz a mentalidade que o que a gente tem não é suficiente. Que o que Deus está entregando para mim, o que Deus está entregando para você não é suficiente. A gente precisa desejar o mais. Em Deus, com Deus eu posso fazer isso, mas com Satanás eu não posso fazer isso. E a serpente, ela traz essa mentalidade de falta para Eva. Sempre está faltando algo. Quantas vezes Deus tem abundado na sua vida? Todas as áreas da sua vida tá dando certo, Deus tem provido, Deus tem feito tudo, mas Deus não fez uma única coisa sequer. Você esquece de tudo que Deus já fez e foca apenas nessa coisa. Eles podiam comer de todas as árvores, exceto de uma. Mas olha o que é que o inimigo faz. Então vocês não podem comer de nenhuma das árvores. Era de nenhuma das árvores? Eram de todas as árvores. A falta de convicção, ela vai fazer isso, ela traz Deus para esse lugar de um Deus mau, de um Deus que não é abundante, de um Deus que é restrito, de um Deus que faz tudo pouco, de um Deus que não faz nada muito, de um Deus que é restritivo, de um Deus que é mão segura, só libera exatamente pouco e na verdade é totalmente contrário o que o Evangelho fala sobre quem Deus é. Deus é pleno, Deus é abundante, Deus é generoso, Deus é imenso. Não é à toa que eles poderiam comer de todas as árvores. E a gente também é muito levado para esse lugar de que Deus é pequeno. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não vou me tornar crente, e na verdade o Evangelho nem te chama para ser crente, o Evangelho te chama para ser cristão, acreditar em Cristo. Mas eu não vou ser cristão porque vocês não podem nada. Veja a mentalidade de falta que o inimigo traz, essa mentalidade que é reduzida, ele traz um Deus que é imenso, um Deus que é grande, para um Deus pequeno, coisa que Deus nunca é. Um Deus que é severo, que te proíbe de fazer tudo. Quem te disse que Deus te proíbe de fazer qualquer coisa? Nós podemos tudo. Eu posso fazer tudo que eu quero. 1 Coríntios 10, 23 diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo
traz benefício. 1 Coríntios ainda 8:9, mas vede que esta liberdade vossa não venha a ser tropeço para os fracos. Amanda, quer dizer que tu pode tudo? Posso. Eu posso fazer tudo. Mas só que nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Aquilo que não glorifica o nome de Deus, por que eu vou fazer? Eu me abstenho daquilo. E não porque Deus me proíbe, mas porque eu entendo que aquilo não me convém. Se eu caminho com Cristo, se eu conheço quem Ele é, se eu tenho a convicção de quem Ele é, eu quero agradá-lo, eu sou filha. Como é que eu vou fazer algo para desonrar o nome do meu pai? E a gente vê muito esse paralelo com bebida. A gente vê muito isso, muito isso, muito isso. Ai, posso tomar vinho? Não posso tomar vinho? Convém? A minha pergunta sempre é essa. Convém você fazer isso? Se você perguntar ao Espírito Santo se convém e ele falar para você que convém, faça. Se ele falar que não convém, meu entendimento pessoal sobre isso, não convém. Não convém um cristão entrar nesse lugar. Eu costumo muito dizer que você não pode deixar à frente dos teus olhos tentações desnecessárias. Se é algo que você pode se abster, se é um lugar que você pode evitar, por que você vai fazer? Por que você vai se expor à tentação? Não se engane, todas as vezes que você flertar com a tentação, você vai cair. Porque o pecado, a tua carne, ela vai falar mais alto. E você vai cair no pecado. Então se abstenha de tudo aquilo que leva você a fazer o que é mal, leva você a fazer aquilo que não glorifica o nome de Deus. Então a falta de convicção, ela também traz isso, ela traz essa mentalidade de falta. Te faz tirar os olhos de Deus, te faz tirar os olhos da abundância e colocar os teus olhos naquilo que é escasso. Meditando ainda no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Você observa que a serpente, ela já começa a colher os frutos daquilo que ela plantou naquela pergunta que ela fez sobre, você não pode comer nenhuma dessas árvores. Olha o que Eva responde: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Por que Eva não respondeu: não, nós podemos comer de todas as árvores? Então veja que em Eva já se cria também a mentalidade de falta. E é justamente isso, a falta de convicção, ela faz eu ver um Deus rígido, um Deus que é engessado, um Deus duro, um Deus que é invulnerável, um Deus que não tem emoções, um Deus que não tem sentimentos. Quando na verdade Deus é totalmente contrário a isso. Deus não é um Deus rígido. Deus é um Deus bom, é um Deus que não segue padrões, muito pelo contrário, não engesse Deus, não coloque Deus dentro de uma caixa. Todas as vezes que você criar um padrão de como Deus vai te responder, como você quer que Deus te responda ou fale com você, possivelmente Deus fará de uma forma completamente diferente. De uma forma que você seja total diferente daquilo que você planejou. Porque Ele não é essa pessoa. Ele não é engessado, Ele não é invulnerável. É um Deus que é sensível. A gente vê isso no Novo Testamento, da caminhada com Cristo, que Cristo chorou, Cristo sentiu dores, Cristo se entristeceu. Então veja, nós somos filhas de um Pai, de um Deus que sente, de um Deus que é amor, de um Deus que está sensível também às minhas dores. Então não deixa que o inimigo plante na sua mente, no seu coração, essa imagem de Deus, porque ela não existe. E é muito louco que, além dessa mentalidade de falta, a falta de convicção, ela também me faz gerar cenários que nunca se passaram pela mente de Deus. Porque, volto a dizer, quando ela fala é só um fruto da árvore, não era só um fruto da árvore, ela criou um cenário do qual não existia, um cenário do qual nunca passou pela mente de Deus. Quantas vezes a gente está diante de uma situação e a gente cria inúmeros cenários na nossa mente de como aquilo vai acontecer, como é que a pessoa vai me responder, e eu acho incrível que a gente nunca cria um cenário bom. Sejamos sinceros, pare para pensar. Todas as vezes que você ficou ansioso por alguma notícia, por alguma coisa, o cenário que você criou na sua mente nunca foi um cenário bom. Na maioria das vezes é um cenário de
tragédia. Não vai acontecer, essa pessoa vai ficar chateada comigo, eu não vou saber o que falar. Você olha para suas capacidades, sempre, na maioria das vezes, na verdade, é um cenário equivocado. É um cenário que é totalmente diferente daquilo que Deus criou para você ou daquilo que Deus já falou sobre você. Então a falta de convicção, ela também faz isso, faz a gente criar cenários totalmente perversos com a gente e com as pessoas também. Tenha atenção a isso, não crie cenários, coisas que nunca passaram pela mente de Deus. E eu vejo também aqui outra coisa, quando Eva fala isso, é só do fruto do jardim. É como se ela tivesse, e eu sinto isso, sabe? Isso é muito ministrado ao meu coração, como se Eva estivesse menosprezando aquilo que Deus tinha permitido eles fazerem, que era comer de todas as árvores. É justamente isso, é trazer um Deus imenso para uma pequenez. E aí eu vejo isso, que a falta de convicção faz a gente menosprezar as grandezas daquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. É aquilo, a gente olha mais para o que falta, mais para aquilo que Deus ainda não fez, do que para aquilo que Deus já tem feito na vida da gente. Essa é a principal, para mim é uma das principais características de quem não tem uma firme convicção em Deus, em quem Jesus é. É uma pessoa que tem uma mentalidade de falta. É uma pessoa que menospreza tudo aquilo que está diante dos seus olhos, sabe? Quero trazer também para vocês um versículo que me veio agora à mente, que é Mateus 11:16, que é quando Jesus... Isso é muito forte, porque isso é uma própria fala de Jesus nos comparando. Ele diz assim, Mateus 16, capítulo 11, versículo 16. Ao que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. O que é que eu entendo com isso? É muito Jesus dizendo, olha, vocês são uma geração que vocês não estão contentes com nada. Vocês não entendem nada. Eu derramo uma coisa na vida de vocês, aí vocês desejam outra. Eu derramo essa outra coisa, aí vocês desejam a outra coisa. É justamente quando ele fala isso, ó, tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês se entristeceram. Somos crianças, como... Criança não é muito isso? Deseja uma coisa. Aí na hora que você compra aquilo, aí rapidamente chega uma outra coisa nova, ela abandona aquilo. E Jesus nos compara com essa geração que despreza os seus feitos. Tanto desprezaram, no capítulo 11, você pode ler mais, vai falar sobre isso, que ele traz justamente isso. Ó. João veio, aí eles reclamaram que João não bebia, João se abstinha de alguns alimentos, aí eles reclamavam de João. Aí veio Jesus, que dançava, Jesus que comia, e reclamaram de Jesus. Então é sempre a gente desprezando aquilo que Deus coloca diante de nós. Então a falta de convicção, ela faz isso, ela te faz menosprezar, te faz desprezar aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. Então você precisa ter essa firme convicção para que você não seja enganado pelas distorções do inimigo e entre nesse lugar de falta e de menosprezo pela pessoa que Jesus é. Uma coisa que eu entendo sobre essa mentalidade de falta, ela nos leva para um lugar muito perigoso, que é o lugar onde Satanás quer que nós estejamos. Porque se eu tenho uma mentalidade de falta, então é como se eu desejasse sempre ter alguma coisa. E aí o que é que Satanás faz? O que é que Satanás faz na minha vida e na sua? Ele nos coloca diante de situações onde, se nós fizermos tal coisa, haverá um suposto prêmio. É exatamente isso que no decorrer aqui a gente vai ver. Certamente vocês não morrerão, que ela fala para Eva. Então, Satanás, ele é sempre assim, ele nos coloca diante de situações e oferece um suposto prêmio. E aí ele nos coloca nessa situação e nos oferece um suposto prêmio. E se você tem essa mentalidade de falta, se você estiver diante de uma situação onde há uma promessa para você ganhar algo, o que é que vai acontecer? Você vai cair nessa armadilha de Satanás. Você vai cair nessa armadilha de Satanás, você vai cair nessa distorção que há um suposto prêmio. Mas não se engane, esse suposto prêmio que Satanás tem para te oferecer não é outra coisa a não ser o inferno. Ele não quer mais nada além disso.
Ele não quer te dar prazer, ele não quer te dar propósito, ele não quer te dar nada. A única coisa que ele quer é que você se desvie dos caminhos de Deus, tire o seu foco de Deus, não tenha a convicção de quem Jesus é, para que ele possa levar você para o caminho de morte, para o caminho que te leva para o inferno. Totalmente diferente daquelas pessoas que têm uma firme convicção. Uma convicção em quem Jesus é, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque somente Jesus leva ao caminho da vida eterna. Não tem essa convicção essa mentalidade de falta e menosprezo. E se você tiver, se você que está assistindo essa mensagem, parou para pensar e refletiu que tem sentido muita falta e tem menosprezado, não tem se colocado de forma a agradecer a tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre você, tem dado para você, pare um pouquinho agora e ore ao Senhor, ore para Pai, quebra tudo aquilo que há em mim que menospreza quem o Senhor é. Traz para minha mente uma mente de completude, uma mente de plenitude, uma mente de abundância. Traz sobre mim, Pai, uma mentalidade de abundância. E o Espírito Santo ele vai te levar para esse lugar de olhar o todo e não olhar aquilo que te falta. E ainda no capítulo 3, versículo 4, diz assim, Eva responde, né? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem do fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. Na verdade, ainda uma coisa sobre isso. Deus disse que não era para tocar no fruto. Deus não disse isso. Deus disse como de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse que não era para tocar. Então você vê, Eva já cria um cenário que ele não existe. Já cria algo que Deus nunca falou para ela. Na verdade, que Deus nunca nem tinha falado também para Adão. Então, ela é levada para um lugar de criar cenários inexistentes. A falta de convicção te leva para um lugar de criar cenários inexistentes, de distorcer aquilo que Deus já falou para você ou fala para você. O maior temor que eu tenho, e é algo que eu oro muito sempre ao Senhor, eu digo, Senhor, nunca me deixe falar, nem mais e nem menos daquilo do que o teu evangelho fala. Porque isso é eu ir contra o próprio Deus. Isso é eu desonrar a Deus, isso é eu estar ferindo os princípios de Deus. Então, se Deus fala algo para você, se Deus diz, saia desse emprego, saia desse relacionamento, Deus disse saia, então saia. Não fique querendo criar cenários que não existem na fala que Deus já ordenou a você fazer. Porque é um caminho muito perigoso e a gente sabe muito bem qual foi o destino de Eva e de Adão, expulsos do jardim. Porque houve uma falta de obediência. Mas antes mesmo deles desobedecerem, eles começaram a criar cenários que não existiam. Foque naquilo que o Senhor falou diretamente com você e foque exatamente, sem tirar uma vírgula, sem pôr uma vírgula naquilo que Deus te ordenou. O versículo 4 diz assim, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Veja que aqui é justamente o que eu havia falado para vocês, né? É Satanás prometendo um suposto prêmio. Não, Eva, vocês não vão morrer não. Se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Assim como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. E aí Eva vai e cai nessa situação. O versículo 6 vai dizer, então a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Eu vejo que a falta de convicção nos torna orgulhosos, soberbos e egoístas. A gente para de olhar para Deus e olha para si. A gente não mais olha para as promessas que Deus liberou para a gente, mas olha para as propostas que Satanás coloca diante de nós. É justamente quando Deus manda eu sair de um emprego, e aí eu olho para a falta que aquele dinheiro vai me fazer. É justamente quando Deus manda eu sair de um relacionamento, mas aí eu permaneço. Porque se eu sair daquele relacionamento, eu vou sofrer demais. E aí Satanás te promete, não, fica aqui que eu te dou mais dinheiro. Fica aqui que eu vou te dar uma promoção. Fica aqui que eu vou aumentar o teu salário. Ou fica aqui, não, esse relacionamento vai melhorar.
Não, aqui vocês vão casar, vocês vão ter filho. Quando na verdade Deus nunca quis nada disso para você. Então toma muito cuidado com esse lugar de falta de convicção, porque você vai se tornar um orgulhoso, você vai se tornar uma orgulhosa, você vai se tornar vaidosa, você vai olhar apenas para si. E o pior, a falta de convicção, a falta de uma convicção, ela vai te fazer acreditar nas mentiras do inimigo e duvidar da verdade de Deus. Isso é extremamente perigoso. É quando você está num lugar em que você acredita mais nas mentiras do inimigo do que nas verdades que Deus já falou para você. Então tenha essa convicção, entenda e viva as verdades de Deus. Uma coisa que eu acho muito perigosa é quando eu acredito mais nas mentiras do inimigo, do Satanás, e duvido das verdades de Deus, eu acabo induzindo também as pessoas que estão ao meu redor a fazerem a mesma coisa. Porque olha o que é que fala, o versículo 6 ainda. E assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ela também comeu. Então você vê que quando você não tem uma convicção, você acaba induzindo também as pessoas que estão ao teu redor a também não ter uma convicção. Se você duvida da verdade de Deus, as pessoas que estão do teu lado também duvidarão da verdade de Deus. Se você acredita nas mentiras do inimigo, as pessoas que estão ao teu lado também acreditarão nas mentiras do inimigo. Então é justamente quando eu digo que a falta de uma convicção, ela te torna egoísta, ela te torna soberbo, você só olha para si. Você nem se preocupa se as suas atitudes, elas estão influenciando os outros ao teu redor, não. E uma coisa perigosa é você ser pedra de tropeço na vida de alguém. Você tanto vai pagar pelo seu pecado quanto pelo pecado do outro. Isso te assusta ou você fica feliz com isso? Pare para pensar sobre isso, que nada é só sobre você. Você precisa parar de ser egoísta, nada é só sobre você. Entenda que tudo que Deus faz transcende você, transcende a sua família, transcende o seu ambiente de trabalho, transcende a sua vida escolar, o seu relacionamento, transcende os seus amigos. Tudo vai para além de você. Então tome a consciência, tenha amor também pelas pessoas e compreenda que o que você faz afeta todo mundo que tem acesso à sua vida. Não seja orgulhoso, não seja egoísta e não seja soberbo. Tenha uma convicção do que o Senhor fala para você e da verdade dele sobre a sua vida. Eu vejo também que a falta de convicção, ela nos leva a tirar os nossos olhos, como eu já disse, ela tira os nossos olhos de Jesus e faz a gente olhar só para as nossas necessidades. Eu amo quando nosso pastor Ceni, pastor Fred, até falou sobre isso num culto de domingo. Nossa urgência, na maioria das vezes, não condizem com a urgência de Jesus. Ele estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Porque Jairo tinha ido até o Senhor, porque a filha tinha ido até Jesus, para que Jesus pudesse ir até a casa dele, porque a filha dele estava enferma, estava quase em estado de morte. E aí, no caminho até a casa de Jairo, Jesus para falar com a mulher do fluxo de sangue, que já estava sangrando havia mais de 12 anos. E aí você para pensar, o que era mais, aos nossos olhos humanos, o que seria mais urgente? Uma pessoa que estava quase morrendo ou uma pessoa que estava sobre o fluxo de sangue há 12 anos? Se a gente for parar para pensar e olhar com os nossos olhos humanos, a gente vai pensar assim, não, então a menina que está em estado de quase morte é mais urgente. Mas para Jesus não. Jesus dá atenção àquela mulher. Jesus cura aquela mulher. Então, que nós possamos não tirar os nossos olhos de Jesus, para que nós possamos entender que não é a nossa necessidade, para que a gente não coloque os nossos prazeres, que são fúteis, à frente dele. Porque Eva fez isso, Eva colocou um prazer fútil diante da promessa que Deus tinha para eles. Gente, se a gente parar para pensar, Eva e Adão, eles viviam no jardim. Ao entardecer, todos os dias, Deus vinha para visitá-los. Que privilégio! Olha do que Eva abriu mão. E eu pergunto para você, o que é que você tem abrido mão para receber um suposto prêmio que Satanás tem te prometido, que na verdade nem se compara com aquilo que Deus tem preparado para você, com aquelas promessas que Deus tem preparado para você. Então saia desse lugar de
olhar para si mesmo, para suas necessidades, para o seu prazer e olhe para Jesus. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, no versículo 6, quando ele fala assim tomou do fruto, Eva tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Eu consigo até compreender porque Eva foi enganada. Assim, consigo compreender entre aspas, né? Porque ela não tinha recebido uma revelação direta de Deus. Mas Adão caminhava com Deus. Adão conhecia a Deus. Adão tinha recebido a revelação direta de Deus. E eu fiquei me questionando, eu digo, Senhor, mas por que Adão, você observa que olha o que a Bíblia diz, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Como é que você recebe uma direção, uma ordem direta do próprio Deus e você nem se coloca em questionamento? Não, mas deixa eu perguntar aqui para Deus mesmo se é isso. Porque eu fico assim, sabe a indignação santa? Eu fico indignada quando eu leio esse versículo, porque eu fico, meu Deus, por que Adão, ele não chega para Deus? Não chega para Eva e diz, não, Eva, vamos fazer o seguinte, vamos esperar Deus vir nos visitar ao entardecer e a gente pergunta para ele se o que a serpente está dizendo a respeito de comer esse fruto é verdade ou não. Você observa que ele nem cogita isso, não passa nessa possibilidade, porque é um ato contínuo que estava com ela e ele também comeu. E aí foi quando eu fui ministrada em algo que o Espírito Santo falou muito forte comigo, que existem pessoas que caminham com ele, mas não têm a convicção de quem ele é. Vocês entendem o quanto que isso é perigoso? Às vezes você pode estar dentro da igreja, às vezes você pode frequentar a igreja, você pode estar fazendo devocional, você pode estar ter um tempo de oração, você pode jejuar e ainda assim você não tem uma convicção de quem ele é. Porque Adão caminhava com Deus. Adão era próximo de Deus. Adão tinha, em tese, a gente entende que ele tinha intimidade com Deus. Como é que ele caminhava com Deus e não sabia quem Deus era? Então, da mesma forma de Adão, a gente precisa estar muito atento a isso, sabe? Porque a falta de convicção, ela pode nos levar a um engano. A falta de convicção, ela pode nos levar a um engano. De achar porque a gente caminha com Deus, a gente tem caminhado com Ele, a gente tem feito o checklist com Ele, a nossa programação com Ele, achar que nós temos a convicção de quem Ele é. Então esteja muito atenta, que mais do que caminhar com Deus, Deus quer que você tenha a convicção de quem Ele é. Para quando essas tentações, esses enganos, essas distorções chegarem até você, você ter o entendimento, a compreensão de dizer, não vou comer do fruto, porque Deus me disse que não era para eu comer do fruto desta árvore. E aí a gente vai ver a consequência disso, né? Quando Adão e Eva comem desse fruto. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eles sempre estiveram nus, mas eles nunca perceberam isso. A nudez, quando a gente vai para a tradução dessa palavra em hebraico, ela vai significar confiança, inocência. Então, antes do fruto, Adão e Eva, eles eram inocentes, eles tinham a confiança em quem Deus era, até então. E depois que eles comem, seus olhos eles são abertos, sabe? E eu vejo que a falta de convicção, ela te fará perder a confiança em Deus e a sua própria inocência. Quando você não tem uma convicção em Deus, você vai achar que você precisa se cobrir. Quando termina esse versículo 7, ele diz assim: por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, quem não tem uma convicção acha que precisa se proteger de Deus, acha que precisa vestir uma armadura. Só que você esquece que quando você veste uma armadura, nem as pessoas tocam você, como Deus também não consegue te tocar. Eles perderam a confiança, perderam a inocência que eles tinham em Deus, e aí eles se cobriram. Folhas de figueira, a figueira ela vai representar justamente isso, proteção, cobertura. Você conhece alguém que se protege de Deus? Alguém que
veste uma armadura para se proteger do próprio Deus. Aquelas pessoas que, Senhor, eis-me aqui, mas o Senhor só acessa até aqui. Essa área aqui da minha vida, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu dou um jeito. Não precisa se eu entrar aqui agora, não. E é como eu venho falando com vocês, Deus não trabalha em parcialidade, Deus trabalha em integralidade. Então, não se proteja de Deus, não se cubra de Deus, não vista uma armadura diante de Deus. Diante de Deus, a única coisa que você e eu podemos fazer é nos rendermos. Nos rendermos ao seu amor, nos rendermos à sua verdade, nos rendermos para sermos protegidos, para nos tornarmos santos diante dele. Então, a falta de convicção, ela faz isso, faz você se esconder de Deus, você buscar se proteger de Deus. E aí acaba, assim como Adão e Eva, quando você se protege de Deus, quando você veste essa armadura, você acaba criando uma ruptura no seu relacionamento com Deus. Porque foi justamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim, expulsos da intimidade que eles tinham com Deus, expulsos da comunhão que eles tinham com Deus. Eles trocaram a vida que eles tinham de estar com Deus em todo o tempo, de ter comunhão com Deus todos os dias, para viverem só, para que eles vivessem sós, tendo que plantar para colher, trabalhar para colher. Então, eu vejo que a falta de convicção, ela traz algumas consequências. Aí o capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim: Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conheceram o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Adão passou a cultivar da terra da qual tinha sido formado. E aqui eu vejo algumas consequências da falta de convicção. A primeira consequência da falta de convicção é que ela vai te fazer viver uma vida longe de Deus. Adão e Eva viviam juntos com Deus, Deus vinha visitá-los, só que agora houve essa ruptura e eles passam agora a viver sozinhos, sem a presença de Deus, caminhando sozinhos. Eu vejo que a falta de convicção também traz outra consequência, que é achar que você está vivendo na bênção, quando na verdade você está vivendo só na misericórdia de Deus. Porque Adão e Eva saíram da bênção que o Senhor tinha para eles, para viver apenas na misericórdia dele. Outra consequência que eu vejo que a falta de convicção traz é porque ela te afasta de viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nós nunca saberemos quais seriam os propósitos para Adão e Eva. Por conta do ato que eles tiveram, eles foram impedidos por eles mesmos, pelas atitudes deles, de viver o destino profético que Deus tinha para eles. E talvez, você que esteja me assistindo, eu sinto muito isso agora para falar para você, que talvez essa sua falta de convicção tenha te impedido de acessar o propósito de Deus para você, tenha te impedido de acessar o destino profético que Deus tem para você. Então saia desse lugar da falta de convicção e busque no Espírito Santo ter a convicção de quem Cristo é, para que teu destino profético seja liberado e você possa acessá-lo. Outra consequência também que eu vejo que a falta de convicção traz, que a gente passa a viver como mendigo e não como filho. Adão, ele passou a cultivar da terra da qual ele havia sido criado. Então, muitas vezes a gente se comporta pedindo coisas para Deus. Ah, Deus me dá isso, ah, Deus me dá aquilo. E isso é um testemunho pessoal. É algo que meu amigo, até o Espírito Santo já falou comigo uma vez. Que eu tava, ai, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá a benção tal, me dá a benção tal. E aí o Espírito Santo me disse assim, minha filha, você não é mendiga. Para de se comportar como mendiga, você é filha. Isso já é seu. Tome posse daquilo que é seu. Quantas coisas eu e você não pedimos a Deus que já é nosso. Nos comportamos diante dele como mendigos, porque às vezes nos falta a convicção de quem ele é e principalmente de quem nós somos nele.
Então pare de se comportar como um mendigo, pare de pedir aquilo que já é seu por herança. Tome posse da herança. Eu gosto muito de um texto que está em Gálatas 4:1, salvo engano. Está na Bíblia, pesquisa. Está em Gálatas, mas salvo engano é 4:1, que ele diz assim, que o herdeiro, quando criança, nada difere de um escravo. Ele não consegue acessar a herança que ele tem, porque ele nem sabe que ele é filho. Ou seja, ele ainda tem a mentalidade de escravo, que é justamente essa mentalidade de mendigo. Pedir, para poder receber. E quem é filho sabe que tem e toma posse daquilo. Uma outra consequência também que eu vejo que a falta de convicção traz é que quando a gente não tem uma firme convicção de quem Cristo é, a gente toma caminhos escuros, caminhos tortuosos. A gente se desvia daquilo que o Senhor tem pra gente. E principalmente a gente se desvia de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente se desvia do próprio Jesus. Então tenha atenção com os caminhos que você tem tomado, se são caminhos que condizem com alguém que tem convicção em quem Jesus é, ou caminhos que revelam, na verdade, só a sua falta de convicção. Uma outra consequência também que isso é muito forte. E uma outra consequência que é até bastante forte, que quando Deus fala assim, e eles foram expulsos do jardim e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Aqui eu vejo algo muito forte, sabe? Que a falta de convicção, ela nos faz ser servo daquilo que foi criado para nos servir. Quantas vezes eu e você não temos sido servos daquilo que foi criado para nos servir? E aí eu volto àquela mentalidade de falta, a mentalidade de mendicância, a mentalidade de escravidão, a mentalidade de servo. Quem não tem uma convicção não tem mentalidade de filho. Quem não tem uma convicção acha que diante de Deus é um servo, é um escravo, menos filho. E por fim, uma última consequência que a falta de convicção traz ela vai te fazer não provar de bênçãos, de alguns lugares em que Deus tem, que é reservado apenas para quem é filho. Tem lugares que você só consegue acessar em Deus se você tiver a convicção de que Ele é o seu Pai, se você tiver a convicção de que você é filho. Reflita sobre isso, veja se você não tem suportado alguma dessas consequências só pela falta de convicção. E agora eu quero trazer o paralelo a isso. A gente falou sobre a falta de convicção e agora eu quero falar sobre o poder de uma convicção, para que vocês possam entender que uma convicção ela muda um destino. E o contraponto é a história de Jesus, que está em Mateus 4. Quero meditar com vocês do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em pedra alguma. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. O versículo 9 diz assim: Eu lhes darei tudo isto. Eu lhe darei tudo isto. Declarou: Basta ajoelhar-se e adorar. Versículo 10. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adorem o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Eu amo meditar sobre esse versículo, sobre essa passagem, na verdade, que é de Mateus 4, que vai do 1 ao 11, porque se você volta no versículo 3, você vai ver que essa situação, ela ocorre justamente depois do batismo de Jesus, quando
O Senhor, ele fala para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em que me agrada. E aí, logo que Jesus tem essa revelação, ele é levado ao deserto. E ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Então eu vejo que quando você tem uma convicção, uma firme convicção, primeiro, você observa que, assim como Adão, que recebeu uma ordem ou uma revelação direta do próprio Deus, Jesus também recebe uma revelação do próprio Deus. Porque a Bíblia diz assim, no versículo 3, 16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, ou seja, uma revelação do próprio Deus: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Então Jesus recebe uma revelação do Pai e tem a convicção naquilo. Então eu vejo que você tem convicção em Deus, você tem intimidade com o Pai, você reconhece a voz do Pai e você não mede sacrifícios diante do Pai. É muito contraditório Jesus acabar de receber uma revelação e ir para o deserto. E ainda fala, foi conduzido pelo Espírito Santo. Só após os 40 dias foi que Satanás veio tentar ele. Então será se você, depois de receber uma revelação de Deus e você é levado para o deserto, você aguentaria esse tanto de tempo sem resposta de Deus, mas sendo conduzido por Ele? Quantas vezes a gente não recebe uma palavra profética que um negócio vai dar certo, ou que a gente vai viver tal coisa em Deus, e aí logo em seguida a gente começa a passar pelo processo, começa a passar pelos desertos, e aí o que acontece? A gente desiste, a gente não se mantém firme. Muitas vezes não dá, você diz que é Satanás te tentando, mas muitas vezes não é. Simplesmente não deu nem tempo Satanás te tentar ainda, porque você nem passou por esse prazo de provação, por esse prazo de uma comunhão intensa com o Senhor. Porque em 40 dias, Jesus viveu de forma intensa, sabe? Com o Senhor, em comunhão com o Senhor, porque ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo. Então, no seu deserto, você é conduzido pelo próprio Espírito Santo. Não abandone o seu deserto enquanto você não vencer o seu deserto, enquanto você não vencer as tentações do diabo que vai ser imposta diante de você. Porque não se engane, dentro do deserto a gente passa pelas provações de Deus e pelas tentações do inimigo. E Deus quer que você vença todas elas. Então se mantenha firme, se mantenha forte, tenha uma firme convicção, se agarre à revelação que Deus já liberou sobre você e tenha a convicção de que você é filho e que Deus tem alegria em você. E aí quando a gente discorre mais sobre alguns versículos, você vai ver que sempre Jesus traz à tona o que as Escrituras dizem. Então quem tem uma convicção tem conhecimento da palavra de Deus. Busca ter uma convicção da palavra de Deus. E aí você vai ver que quando a gente discorre sobre os outros versículos, Jesus ele sempre traz à tona as Escrituras, o que dizem as Escrituras. Então você vê que alguém que tem uma convicção de quem Jesus é, de quem Deus é, tem conhecimento da palavra dele. Gasta tempo buscando saber mais a respeito da palavra dele. Até mesmo para que quando você seja tentado pelo teu inimigo, ou quando você seja atacado mesmo pelas suas próprias emoções, porque tem batalhas que é você contra você mesmo. Você traz à mente aquilo que te dá esperança. Você está passando por um problema ou por uma situação em que você está sendo aterrorizado pelo medo, diga para si mesmo: o Senhor não me deu espírito de medo, o Senhor me deu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Então você vê a importância de você ter um entendimento a respeito das Escrituras, do que as Escrituras dizem. Então quem tem convicção tem conhecimento. Uma outra coisa que eu vejo em Jesus que mostra muito alguém que tem convicção é alguém que aceita de bom grado os sacrifícios e desafios que o Pai coloca diante dele. No versículo 3 diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, primeiramente, é que o tentador ele diz assim: se você é filho de Deus. E quando Jesus vai responder,
Jesus não se atém a este detalhe. Jesus não se atém a ficar afirmando que ele é filho. Então eu vejo que quando você tem uma convicção de quem você é, você não gasta tempo dizendo quem você é. Você entende que quem fala a teu respeito não é você, é o teu pai. Então Jesus ele não gasta nem tempo com Satanás dizendo a respeito de eu sou mesmo filho de Deus. Ele não afirma quem ele é, ele não se ofende e ele também não se defende. E isso são características de alguém que tem uma convicção em Deus. Então eu e você não precisamos estar dizendo quem somos. Nós não precisamos nos ofender e nós também não precisamos nos defender. Deixa que o Pai fale por mim, fale por você. Deixa que no momento certo o Senhor vai nos honrar. Olha o que ele se atém. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu amo que Jesus ele tem prazer em fazer a vontade do Pai, não a sua. Quem tem convicção não sente prazer em fazer as suas vontades, mas em fazer a vontade do Pai. Então, se você está sentindo muita dificuldade em fazer a vontade de Deus, se pergunte se é porque ainda há em você uma falta de convicção em quem Ele é. Porque quando eu tenho uma firme convicção de quem o meu Pai é, de quem eu sou nele, eu sinto a alegria, eu sinto o prazer de fazer aquilo que Ele me mandou fazer, por mais difícil que aquilo seja. Às vezes a gente acha que é impossível haver prazer no sofrimento, mas há prazer no sofrimento. Se aquilo que você está fazendo em obediência ao Senhor está fazendo você sofrer em alguma área, mas certamente aquilo te causa prazer em diversas outras. Então, quem tem convicção sente prazer em fazer a vontade do Pai. Uma coisa também que eu acho muito interessante é que ele diz assim: uma pessoa não vive só de pão. Veja que quem tem convicção não se move pelas suas necessidades próprias. Uma pessoa que tem convicção se move pelas necessidades do céu, não se move pelas necessidades da terra. Uma pessoa que tem convicção, os seus olhos estão voltados para as movimentações celestiais, não para as movimentações terrenas. Eu vejo também que uma pessoa que tem convicção, porque veja, olha como até o próprio Satanás, ele reconhece a autoridade de Jesus, porque ele diz assim: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Então ele sabia que Jesus ele tinha o poder, ele tinha a autoridade de transformar pedra em pães. Porque eu fico pensando, não seria mais fácil para Satanás chegar com uma bandeja de pão oferecendo para Jesus? Mas ele traz Jesus para esse lugar de usar a autoridade que ele tem sem que o Pai ordenasse a ele. Então eu vejo que quem tem convicção sabe que tem autoridade, mas só a usa quando o Pai ordena. Não usa a autoridade que tem para saciar o seu próprio ego, para saciar os seus próprios desejos. Falando diretamente para pessoas que carregam dons proféticos, as pessoas que precisam estar um pouco até mais atentas a esse ponto, porque são pessoas que carregam uma certa autoridade e não se deixem, sabe? Não se deixem se envolver pelo padrão do mundo e querer dizer uma palavra para alguém, usar da tua autoridade, da autoridade que Deus derramou sobre você para fazer coisas que Deus não tem mandado você fazer, para estar dando palavras que Deus não mandou você dar a palavra. Então esteja muito atento a isso. Saiba que você tem autoridade, mas só use essa autoridade quando Deus te ordenar, quando Deus mandar você usar isso. E aí uma outra coisa também, que quem carrega dom profético, dom de conhecimento, na verdade quem carrega autoridade é que Deus já deu, alguma unção profética. Tem que ter muito cuidado para que você não use da autoridade que Deus te confiou para saciar desejos egoístas de autopromoção. A gente precisa estar muito atento com esse lugar, porque era esse lugar que o inimigo, que Satanás queria levar Jesus, para esse lugar dele usar dos seus desejos egoístas, coisas que não havia sobre Jesus, para se autopromover, coisa que Jesus não fez. Então nós precisamos fazer assim como Jesus, tirar o foco
da autoridade que ele carregava, de quem ele era, e trazer à realidade, trazer à mente as palavras do Pai. Aquilo que as Escrituras já dizem sobre o Pai. Então não use da autoridade que Deus já te deu para se autopromover. O versículo 5 diz assim: em seguida o diabo levou para um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. E o versículo 5 fala: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em pedra alguma. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui eu vejo que quem tem uma convicção não tem síndrome de vitimista. Jesus não se faz de vítima. Jesus sabe que é filho. Jesus não fica colocando Deus à prova, o Pai à prova. Ele sabe que é amado por ele. Quantas vezes eu e você não ficamos colocando Deus à prova? Ah, Senhor, se o Senhor me ama mesmo. Ah, Senhor, se o Senhor falou isso comigo mesmo. Ah, Senhor, e a gente sempre está trazendo condicionais para o amor de Deus. Se Deus fizer, Ele me ama. Se Deus não fizer, Ele não me ama. Jesus nos ensina a não nos colocarmos nessa posição de provar ao Pai. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, porque quem tem convicção de quem Jesus é, sabe quem é, sabe que é filho e sabe que é amado. Então não precisa se colocar nesse papel. Outra coisa que eu entendo também é que quem tem convicção não olha para suas capacidades, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus poderia se jogar dali e mesmo que os anjos não viessem, ele mesmo teria o poder de se salvar. Então, mas ele não olha para suas capacidades, ele olha para o Pai. Ele olha para aquilo que o Pai já havia falado com ele, a missão da qual o Pai havia comissionado a ele. Jesus não era para morrer se jogando de um ponto alto do templo. Jesus era para morrer na cruz. Então, quem tem uma convicção tem foco na missão. Não perde tempo se distraindo com aquilo que não foi chamado para fazer. Jesus ele não perde tempo e não gasta tempo com Satanás, dando justificativas sobre a missão dele. O versículo 8 diz assim: em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Uma coisa que eu amo em Jesus é isso, que Ele não se ensoberbece ou se orgulha, Ele não se precipita, Ele aguarda o tempo certo para ser honrado pelo Pai. Jesus sabia que Ele não precisava ter o reino de todo mundo, sua glória, porque a Ele já havia sido prometido um reino muito superior, um reino que era celestial. Então ele aguarda o tempo certo do Pai. Então quem tem convicção não se precipita. Aguarda o tempo certo para receber as bênçãos do Senhor, aguarda o tempo certo para ser honrado pelo Pai. Uma outra característica que eu vejo de quem tem uma convicção: transfere a glória para o Pai. E Jesus diz: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus nunca trouxe a glória para si. Jesus sempre trouxe a glória, sempre transferiu a glória para o Pai. Quando o jovem rico chega e fala com ele, que ele é bom, o Senhor, Jesus é o primeiro a dizer: bom não, bom não. Somente o Pai é bom. Então, em nenhum momento ele rouba para si a glória, por mais que ele fosse digno da glória, mas ele transfere para Deus, ele transfere para o Pai. Então, quem tem convicção sempre vai transferir a glória para o Pai, nunca vai roubar a glória para si mesmo. E uma outra característica de quem tem convicção é que não se move pelas coisas terrenas, mas por aquilo que é eterno. Os olhos de Jesus não estavam voltados para coisas do mundo, para aquilo que Satanás estava oferecendo para ele, mas para aquilo que Deus já havia prometido para ele, que era o eterno, aquilo que era eterno. E uma outra característica também que eu entendo sobre essa passagem é que quem tem convicção não sente necessidade de antecipar o
tempo de Deus. Quantas vezes Deus não promete uma coisa pra gente e a todo momento tem até um meme, né? Que, que é até do Mateus, de The Chosen, que a gente ora e aí, Senhor? E aí, Senhor? Já é o tempo? E aí, Senhor? A gente tem essa síndrome, né, de antecipação. A gente ora um mês e já quer que aconteça. Sendo bem sincera, tem coisas que você vai orar há 10 anos e talvez ela nem aconteça. Tem coisas, claro, que você vai orar em menos tempo e vai acontecer, se for da vontade do Pai. Mas você não pode querer antecipar o tempo de Deus. Queira viver no tempo. Quem tem uma firme convicção não quer viver no seu tempo, quer viver no tempo de Deus. E quem tem convicção tem obras. Mateus, na verdade, e outra coisa, quem tem convicção tem obras. Tiago 2, 18, 20 diz assim: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz que crê que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Então, se você diz que acredita em Deus, mas você não tem fruto, você não tem obras, é o que Tiago está dizendo. A sua fé, ela é inútil. Não adianta você acreditar que existe só um Deus se você não faz nada relacionado a isso. Para que a sua vida seja um reflexo, bons frutos e de frutos permanentes, de obras para o Senhor. Que a sua vida seja esse reflexo em que as pessoas olhem e glorifiquem o nome do Pai. Afinal, como o Tiago fala aqui, você diz que crê que há um único Deus, muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, quem tem convicção tem obra. Tem uma fé que é útil. Uma fé que manifesta a glória de Deus. Eu lembro muito do exemplo de Raabe. Raabe, ela era uma mulher cananeia que ela vivia em Jericó, quando Jericó estava para ser destruída pelo povo israelita, quando eles estavam sob o comando de Josué. E aí Josué ele manda os espias à cidade de Jericó para entender como era que funcionava. E ela abriga esses espias e ela afirma para eles: olha, eu sei que o Deus de Israel está com vocês. E ela afirma para eles que sabia que Deus estava com os israelitas. E por conta daquela convicção que Raabe teve, ela e a família dela foram salvas. Você está entendendo o que é o poder de uma convicção? O poder de uma convicção pode salvar você e a sua família. Se Raabe não tivesse tido essa convicção, quem Deus era e o que Deus podia fazer, estava fazendo com os israelitas, ela jamais teria sido salva. Então, que você tenha a convicção em quem Jesus é e principalmente em quem você é em Jesus. Então, esse é o poder de uma convicção. Então, tenha uma convicção em quem Jesus é, em quem você é em Jesus. E não se engane que assim como Jesus, quando você tiver a revelação dessa convicção, quem é Ele, do amor dele, você será levado para o deserto, será provado, você será tentado, você será forjado na sua fé. Mas não se desanime, não desista. Você vai começar a entender a convicção que Paulo tinha quando Paulo fala, eu amo essa passagem, quando ele diz: meus sofrimentos, eles são leves e momentâneos, comparados à glória eterna. E quem tem uma firme convicção, não olha para os seus sofrimentos leves e momentâneos, só olha para a glória eterna, só olha para Cristo Jesus. Então, busque ter uma convicção em Cristo, busque saber quem Ele é e busque sentir. Não conhecer ou saber do amor dele por você, mas que você sinta, busque sentir o amor que ele sente por você. 2 Coríntios 4,17 diz assim: que é justamente isso dos meus sofrimentos são leves e momentâneos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Então, tudo que você tem passado de dor, de sofrimento, não se compara com o peso da glória
que arde vir. Então descansa no Senhor, busque nele a convicção de conhecê-lo e se permita que ele conheça você. Tiago 4, 7, 8 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Então, que a gente pare de ter mente dividida. Quando você vai para a tradução dessa palavra, significa inconstância. Então, que a gente pare de ser inconstante, que a gente se torne pessoas constantes, pessoas que se submetem a Deus, pessoas que resistem ao diabo, pessoas que buscam ter intimidade, proximidade com Deus. Em Jeremias, não me recordo agora acho que é 23, 27, não me recordo bem agora, mas ele vai dizer assim: quando vocês me buscarem de todo o coração, eu me manifestarei a vocês. Então busquem o Senhor de todo o coração para que vocês tenham uma convicção de quem Ele é. Quando a gente faz esse paralelo com Adão e com Jesus, a gente pode perceber uma coisa, em que Adão ele foi rejeitado no paraíso, Jesus ele foi aprovado no deserto. Você consegue entender o que uma convicção pode fazer na vida de alguém? Nós nunca saberemos qual seria o destino profético de Adão, mas nós sabemos qual foi o destino profético de Jesus. Então, que nós tenhamos uma firme convicção em quem Jesus é, para que o nosso destino ele seja mudado e ele seja direcionado para o caminho que o Senhor já tem preparado para nós. Então, vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por ter aberto nosso entendimento, Senhor. Ai, Pai, que nós sejamos uma terra fértil, Senhor, que essa semente ela venha a ser multiplicada 30, 60, 100 vezes mais, Senhor. Pai, que nós sejamos mensageiros do Evangelho, que a gente traga essa palavra a mais pessoas, Senhor, para que elas também entendam o poder que é ter uma convicção. Senhor, eu te peço agora, dá sensibilidade e que o próprio Espírito Santo nos leve para esse lugar de convicção, convicção em quem o Senhor é e convicção em quem nós somos, Pai. Senhor, que nós deixemos de ser distraídos com aquilo que o inimigo tem colocado diante de nós, Pai. Que os nossos olhos se voltem para o alto, que nossos olhos se voltem para aquilo que é eterno, Senhor. Pai, que nós não Pai, que a gente não traga o padrão do mundo para dentro do Evangelho, mas que a gente leve o padrão do Evangelho para o mundo, Senhor. Que nós não sejamos corrompidos por distorções do inimigo, mas nós nos posicionemos mas que nós nos posicionemos contra ele através da palavra, Senhor, proclamarmos a palavra, Senhor. Nos ensina o teu evangelho, nos ensina a tua palavra, Senhor. Nos reverte, Senhor, de entendimento, de sabedoria e discernimento, Pai. Deixa a tua Bíblia nos ler, deixa a tua palavra nos ler, Senhor. Nos transforma, Pai. Traga a mentalidade de filho, Senhor. Declaro caindo por terra toda mentalidade de orfandade, toda mentalidade de engano, toda mentalidade de escravidão, Senhor. Toda mentalidade de criança, Pai. Que nós passemos por esse processo de transição de meninos para homens, meninas para mulheres, Pai. Porque é tempo, Senhor, é tempo de transição, é tempo de deixar as coisas de meninos para trás e focar naquilo que é digno a adultos, Senhor, digno a santos, Pai, digno do que o Senhor já tem preparado para nós, Pai. Nós te honramos, nós te louvamos, obrigada por esse momento, Pai, nós te honramos, Senhor, te amo, Pai, te amamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal, espero muito que essa mensagem fale ao coração de vocês e que vocês tenham entendido que é o poder de uma convicção. Até o próximo vídeo.